Marilyn Monroe personificou o glamour de Hollywood com um brilho e uma energia incomparáveis que encantaram o mundo. Embora ela fosse uma beleza sedutora com curvas voluptuosas, Marilyn era mais do que uma imagem dos anos 50. Sua aparente vulnerabilidade e inocência, em combinação com uma sensualidade inata, tornaram-na querida no mundo todo. Ela dominou a era das estrelas de cinema para se tornar, sem dúvida, a mulher mais famosa do século XX. Quer saber a história completíssima da Marilyn Monroe? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, meu nome é José Heitor, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de mais nada, já deixa seu like que é muito importante pro meu trabalho, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo se vocês acharam da história da Marilyn, sobre o que eu contei. Se vocês têm alguma curiosidade, coloca aqui que eu vou adorar saber. Vou deixar minhas redes sociais pra vocês darem uma olhadinha também. E agora bora pro vídeo de hoje. Marilyn nasceu Norma Jean Mortenson e mais tarde batizada como Norma Jean Baker, em Los Angeles, Califórnia, no dia 1º de junho de 1926. Norma Jean era filha de Gladys Baker com Charles Stanley Guilford, um colega de laboratório de cinema onde Gladys trabalhava. Gladys Barker, mãe de Norma, era uma mulher que passou por muitos problemas. Então, para vocês entenderem, durante esse vídeo eu vou falar sobre Norma Jean, que é o nome real da Marilyn Monroe. Então, a partir do momento em que ela troca seu nome para Marilyn Monroe, eu troco também e começo a falar sobre a Marilyn. Então agora estamos falando sobre a Norma Jean. E a mãe da Norma, a Gladys, teve sempre muita dificuldade. Ela foi casada 2 vezes e quando ela ficou grávida da Norma, ela se separou da pessoa que estava junto, então o pai praticamente não conviveu com a Norma, não apareceu, não ajudou, e a Gladys, a mãe da Norma, teve que fazer isso tudo sozinha. Ela era uma mãe solteira que tinha que trabalhar, cuidar da filha, e ela passou por muitos problemas. Ela já tinha perdido outros filhos de outros casamentos, onde os maridos levaram os filhos para outros lugares, deixando a mãe da Norma sem os seus filhos. Então, para ela, a Norma era extremamente importante, super importante ter a Norma perto dela. Só que era muito complicado na época, anos 50, anos 40, ser mãe solteira, imagina. Então ela teve muita dificuldade de cuidar e dar carinho, dar atenção para a Norma. Uma mãe solteira era desaprovada pela sociedade nos anos 20 e 30 e assim por diante. Lutando com a pressão, apenas 2 semanas após o parto, Gladys levou Norma Jean para a casa de Ida e Wayne Bolander, vizinhos de sua mãe, Della Monroe. A Della Monroe era a avó da Norma, tanto é que posteriormente Marilyn Monroe pega o sobrenome Monroe, fazendo uma homenagem materna, mas não tanto homenagem, mais pegou o sobrenome Monroe porque achou que ia dar certo, porque era bonito. Então, a Norma foi morar com essas pessoas que eram vizinhos da sua avó. E por quase 7 anos a Norma Jean, então, ela ficou morando com os Bolanders, que eram os vizinhos da família. E esses vizinhos tinham uma adoração pela Norma, um amor pela Norma. Eles cuidavam bastante dela, eles queriam realmente adotá-la como filha. Mas a Gladys, a mãe da Norma, nunca aceitou isso. Ela falou que ia ser uma coisa horrível se ela tivesse que dar a Norma para outra pessoa. No fim das contas, ela acabou, dando por conta que ela não conseguia criar, mas adotar era uma palavra que não passava pela cabeça da mãe da Norma, e ela queria que a Norma continuasse sendo sua filha. Ela estava determinada a nunca mais passar por uma perda de filhos. Em 1933, Gladys decidiu mudar Norma Jean para uma casa que ela dividia com o senhor e a senhora Atkinson, um casal inglês que trabalhava no cinema. E foi nesse momento que a vida da Norma Jean acabou se tornando muito difícil, com muitas inseguranças. Ela não tinha pai, a mãe dela tinha muita dificuldade de cuidar da Norma. Aconteceram algumas questões familiares que fizeram com que a Gladys, a mãe da Norma, tivesse alguns colapsos nervosos que fizeram ela se internar num hospital psiquiátrico, e a Norma Jean acabou ficando sozinha com essa família. Eles nunca falaram pra Norma Jean o que havia acontecido com a mãe dela, tanto é que a mãe dela, pra Norma, a mãe dela tinha desaparecido, então ninguém sabia o que tinha acontecido. A Norma sempre achou que a mãe dela tinha morrido, então pra ela a mãe dela tinha morrido e nunca mais ia aparecer.
Para Norma Jean, o desaparecimento de sua mãe foi mais do que ela podia suportar. Ela foi agredida sexualmente por um novo inquilino na casa e, para piorar as coisas, ninguém lhe contaria o que havia acontecido com a sua mãe. Ela passou a acreditar que Gladys havia morrido, uma crença que se tornou ainda mais profunda quando sua nova tutora e melhor amiga de Gladys, Grace Goddard, arrumou as malas da criança e a levou para o lar de órfãos de Los Angeles, onde ela morou no ano seguinte. Então a Norma Jean acabou passando por diversos lares adotivos, nunca dava certo, ninguém queria realmente adotá-la como filha, então ela realmente passou de casa em casa, sem receber o carinho que ela merecia, a atenção, o amor. Ela não tinha essa noção do que era receber um amor paterno, materno. Então para ela sempre foi muito difícil essa questão, essa insegurança de que as pessoas abandonavam ela. Finalmente, em 1942, com 16 anos, Norma Jean, ela teve uma ideia, ela sabia que não ia ter uma família, que ela ia continuar vivendo em lares adotivos. Ela já estava com 16 anos, ela estava desesperançosa, então ela conheceu o Jean, que era um vizinho dela, e eles acabaram se casando. Foi meio que um esquema entre ela e a família dele. A mãe dele, a mãe do Jean, apoiou a decisão de ele casar com a Norma Jean para que eles conseguissem casar. Ela ia sair dos lares adotivos e ia ter uma casa, um marido, onde ele ia cuidar dela. Ele realmente gostava muito da Norma. O casal estava namorando ocasionalmente quando foi descoberto que a família adotiva de Norma Jean estava se mudando para o leste e precisava de alguém para cuidar de sua responsabilidade. Grace discutiu o assunto com a mãe de Jean Donard e juntos abordaram o casal com a ideia do casamento. Norma tinha apenas 16 anos na época. E na cabeça do Jean, ele ia salvar a Norma, ele ia se tornar o cavalheiro da Norma. Naquela época ele gostava muito dela, eles tiveram um relacionamento e para ele era a chance de salvar a Norma daquela situação. Mas a Norma sempre quis sair desses lares adotivos, mas ela nunca pensou na palavra casamento. Ela só tinha 16 anos, então para ela foi como continuasse presa a algum lugar, a alguma coisa, a alguém. Mas ela decidiu se casar com o Jean justamente para que ela conseguisse sair desses lares adotivos. O casamento durou mais ou menos 4 anos. O Jean, na época, foi prestar serviços militares na guerra e a Norma ficou morando com seus sogros. Então foi uma situação também muito delicada. Ela estava sempre entediada, não se sentia confortável no lugar. Ela morava com os sogros, então não devia também ser muito fácil. Então a Norma não se sentiu bem morando nessa situação. Ela decidiu buscar em alguns empregos e ela conseguiu. Norma estava entediada e solitária, então conseguiu um emprego em uma fábrica de defesa, onde foi descoberta por um fotógrafo tirando fotos para o esforço de guerra. Essas fotografias levaram a uma carreira de modelo e ela deixou o emprego na fábrica de defesa assim que pôde. E o próprio marido da Norma, o Jean, ele aceitou essa ideia da Norma ser modelo, de fazer fotos, mas com o intuito de quando ele voltasse da guerra, eles iam voltar a morar juntos e a Norma ia abandonar a carreira de modelo dela. O que não aconteceu, a Norma Jean foi para Las Vegas trabalhar como modelo e lá ela encontrou um outro mundo, novas possibilidades de carreira, de trabalho, e ela pediu o divórcio do Jean nesse momento. As fotos que o fotógrafo tirou de Norma apareceram na revista Yankee em 1945, e foi nesse momento que Norma concordou a mudar a cor do cabelo de castanho claro para o loiro, característico de Marilyn Monroe. E a Norma se tornou muito famosa como modelo, pin-up principalmente, então ela fazia várias fotos com pouca roupa, mostrando suas formas voluptuosas. Essas fotos estavam estampadas em muitas revistas e essas fotos iam muito para os soldados das guerras. Era como se fosse o entretenimento deles enquanto eles não estavam em batalha. Norma se tornou tão popular que sua foto pôde ser encontrada nas capas de várias revistas de pin-up no mesmo mês. De fato, ela era tão conhecida nas capas de revista que quando Norma Jean retornou a Los Angeles, foi convidada para um teste de tela na 20th Century Fox. E ela conseguiu assinar um contrato com a 20th Century Fox. Foi nesse momento também que os agentes da empresa pediram para que ela mudasse o nome dela. Então, em comum acordo entre ela e os agentes, ela não estava muito interessada nisso, mas eles meio que obrigaram, forçaram ela a trocar de nome.
Foi aí então que foi criado o nome Marilyn Monroe. Marilyn foi como um acordo e Monroe ela que escolheu justamente por sua avó materna ter o sobrenome Monroe. E até uma curiosidade é que ela não se importava de mudar o nome, mas que ela ficou muito encucada com o nome Marilyn. Ela tinha muita dificuldade de pronunciar o Marilyn, mas os agentes conseguiram fazer com que ela aceitasse a ideia e no fim foi criado o nome Marilyn Monroe. Porém, após assinar o contrato na 20th Century Fox, não foi mil maravilhas. Ela não conseguia emprego, ela não conseguia acesso a praticamente nada. Ela estava sozinha em Los Angeles, praticamente. E ela não conseguia assinar contratos de filmes, nem de participações especiais. Ela conseguiu participar de algumas coisas que, no fim das contas, nem foi lançado. Então, praticamente, a carreira da Marilyn no início não estava sendo muito bem favorecida, mas a carreira como modelo estava, mas o que ela queria mesmo era ser atriz. Em 1949, Tom Cayley, um fotógrafo que já havia trabalhado com Marilyn, ofereceu a ela $50 para posar nua para um calendário. Marilyn, que estava falida, concordou em aceitar o trabalho. Tom posteriormente vendeu as fotos para o Western Lithograph Corporation por $900 e o calendário Sonhos Dourados rendeu milhões de dólares futuramente durante os anos. E com essas fotos que ela fotografou nua, em 1952, o público e os agentes do cinema de Los Angeles, de Hollywood, descobriram que a Marilyn tinha feito essas fotos nua e essas fotos quase fizeram com que a carreira dela fosse se arruinasse, se acabasse. A Marilyn teve que fazer uma aparição pública e falar que a vida dela sempre foi muito difícil, que a vida na infância dela não foi fácil, que ela estava sem dinheiro. Ela contou todas as partes sobre os lares adotivos, sobre a mãe dela ter ido para um hospital psiquiátrico e que ela estava sozinha e que ela precisava do dinheiro. E nisso as pessoas começaram a ter uma empatia pela Marilyn como nunca havia sido alcançado antes. As pessoas gostavam da atitude da Marilyn e como ela se portou diante dessa situação. Felizmente, ela foi finalmente notada pelo poderoso agente Johnny Hyde, que a apresentou para o pequeno, mas importante papel de Angela em The Asphalt Jungle. Os dois se tornaram amantes, embora quaisquer rumores de que Marilyn se envolveu com um homem idoso por seu dinheiro fossem completamente infundados. De fato, Johnny a pediu muitas vezes em casamento e ela o recusou todas as vezes. Após a morte de Johnny Hyde, Marilyn canalizou tudo para sua carreira, ganhando papéis em filmes como Love Nest, Clash by Night e Don't Bother to Knock. E nesse mesmo ano que ela estava conseguindo mais papéis no cinema, que ela estava construindo a sua carreira como atriz, em 1952 ela se apaixona pelo grande astro do beisebol norte-americano, Joey DiMaggio. Nos anos seguintes, Marilyn fez participações em filmes como Niagara e Gentlemen Prefer Blondes, mas a Marilyn estava descontente com a sua carreira como atriz. Ela achava que precisava de papéis mais importantes, papéis que realmente mostrassem o talento que ela tinha como atriz. Ela estava fazendo um filme nessa época que ela estava descontente e ela também não estava muito feliz com o resultado que estava acontecendo do filme, então ela foge das gravações, não aparece nas gravações e vai para São Francisco e se casa com o jogador Joey DiMaggio, que ela estava apaixonada, eles estavam apaixonados e os dois se casaram nessa época. Em 1954, durante o casamento com Joey DiMaggio, Marilyn Monroe contracenou There's No Business Like Show Business in the 7-Year Itch. Infelizmente, foi seu papel no último filme que se tornou o desmoronamento do seu casamento. Tem uma cena muito importante da Marilyn fazendo uma propaganda do filme, onde ela estava com o vestido branco, todo mundo já conhece, ela estava embaixo do vento do subterrâneo de Nova York e o vestido levanta e todo mundo fotografa, todo mundo grava. Joey DiMaggio estava presente nesse momento onde ela estava fazendo as gravações. E quando ela estava fazendo as gravações e o vestido subia, absolutamente todos os homens que estavam gravando suspiravam e gritavam, e o Joey DiMaggio não gostou dessa situação. E foi nesse momento que o casamento dos dois desmoronou. Joey DiMaggio era extremamente ciumento com Marilyn. Aconteceram algumas agressões verbais e Marilyn não suportava ter um homem assim tão ciumento, que prendia ela de fazer o que ela amava fazer, que era ser atriz. Então esse momento, Joey DiMaggio e Marilyn Monroe, eles terminam com o casamento porque ela viu que aquilo ali não era pra ela.
Em 1955, recém-separada, Marilyn Monroe decidiu criar sua própria produtora, Marilyn Monroe Productions. Ela tinha algumas pessoas próximas, alguns amigos, fotógrafos, maquiadores, algumas pessoas importantes da cena de Hollywood que ajudaram ela a criar essa produtora, onde ela ia produzir as coisas que ela queria produzir, os filmes, ela como atriz. Então, em 1955, ela cria a Marilyn Monroe Productions. Foi nesse momento também que ela frequentou muitas festas, muitos teatros, muitos bailes. Ela aparecia em praticamente todos os eventos. Inclusive, tem uma curiosidade que eu vi. É que ela começou a namorar o dramaturgo Arthur Miller. Ele era extremamente famoso em Hollywood e ela começou a namorar ele. E em 1956, eles se casaram. O casal chegou a Londres em julho de 1956 para filmar The Prince and the Showgirl com Laurence Olivier. No entanto, não foi um momento feliz para os envolvidos e foi ainda mais devastador para Marilyn quando ela descobriu o caderno de Arthur. E nesse caderno, a Marilyn descobriu que o Arthur fazia anotações sobre ela e como ela se portava, e ele não gostou do que ela estava fazendo, das atitudes dela, de como ela se portava em frente aos outros, típico machista. Mas a Marilyn descobriu essas anotações, ela ficou extremamente triste, desapontada, ela não achava que aquilo estava acontecendo, eles tinham recém se casado e mais uma vez não havia dado certo o relacionamento. Mas ela realmente tentou esse casamento. Inclusive foi nesse momento que ela voltou para Nova York com Arthur Miller. Ela, nessa tentativa do casamento, de realmente construir uma família. O sonho da Marilyn era ter uma família muito consolidada, onde ela ia encontrar o amor verdadeiro dela. E ela também tinha um sonho muito grande de ser mãe. Inclusive ela fez diversas tentativas com Arthur Miller. Inclusive em 1957, nas gravações de Some Like It Hot, um dos grandes filmes da Marilyn Monroe, ela estava grávida e tanto algumas pessoas próximas dela falam que ela estava realmente radiante. Ela nunca haviam visto a Marilyn tão feliz na vida dela e ela estava grávida, mas infelizmente ela sofreu um aborto espontâneo e ela sofreu outros abortos espontâneos durante o casamento com Arthur Miller, até que chegou o momento em que ela teve que fazer uma cirurgia e em conversa com os médicos, eles falaram que ela não poderia ter filhos. E isso foi devastador para Marilyn e que acabou fazendo com que ela se tornasse dependente em alguns remédios e bebidas. Seu relacionamento com Arthur acabou depois que ele escreveu o papel de Roslyn para ela em The Misfits, co-estrelado por Clark Gable. O filme era muito cru e o retrato era muito pessoal, e quando terminou, Marilyn estava mais uma vez enfrentando a vida sozinha. Durante as filmagens em Nevada, as doenças frequentes de Marilyn atrasaram a produção. A condição de Marilyn foi agravada pelo consumo de pílulas para dormir e álcool. Ela acabou sendo hospitalizada pelo que foi então chamado de colapso nervoso. Marilyn Monroe e Arthur Miller terminaram seu casamento de 5 anos após a conclusão do filme. Em 2 de fevereiro de 1961, Marilyn Monroe foi internada no hospital psiquiátrico Penn Whitney, em Nova York, nos Estados Unidos, por esses colapsos nervosos, por esses momentos onde ela abusava dos remédios e do álcool. Quem cuidou dela nesse momento foi o ex-marido dela, Joey DiMaggio. Eles reconstruíram uma amizade, posso falar assim. Nunca teve uma reconciliação afetiva, amorosa, mas eles tiveram uma amizade nesse período. Joey DiMaggio ajudou a Marilyn nesse período que ela estava se sentindo mal, que ela estava passando por esses momentos difíceis. Ela sempre negou as pessoas falando que eles tinham se reconciliado amorosamente. Ela sempre negou isso, ela sempre falou que ele se tornou um amigo. Perto do final, em abril de 1962, Marilyn Monroe estava programada para começar a filmar Something's Gotta to Give, um filme de comédia dirigido pelo veterano diretor George Cukor e co-estrelado por Dean Martin e Wally Cox. Devido a uma grave infecção sinusal, Marilyn Monroe não pôde comparecer ao trabalho. E apesar desses problemas pessoais, desses problemas com os vícios, com a saúde, no dia 19 de maio de 1962, a Marilyn foi convidada para um evento de gala do então presidente norte-americano John Kennedy, e ela foi convidada para cantar os parabéns, era aniversário do presidente, e ela foi lá e cantou esse momento icônico do século XX, onde a Marilyn Monroe cantou Happy Birthday to You pro John Kennedy. Há diversos rumores, e eu não tô aqui para falar sobre teorias da conspiração,
Inclusive, antes de terminar o vídeo, já quero falar sobre esse documentário que tem na Netflix novo. Eu assisti, é fantástico. O jornalista, ele entrevista mais de 200 pessoas que eram muito próximas da Marilyn para tentar resolver alguma coisa sobre o que aconteceu com ela. E é muito bem feito. Tem diversos depoimentos dessas entrevistas que falam que a Marilyn teve uma relação amorosa tanto com o John Kennedy, o presidente, quanto seu irmão Rob Kennedy, que era o procurador-geral dos Estados Unidos na época. Eu não tô aqui pra falar se é verdade ou mentira, tô aqui pra falar o que é fato. E o fato é que pessoas próximas a Marilyn falam que ela tinha um relacionamento com os dois. E nisso envolve diversas teorias da conspiração. Tem pessoas que falam que foi a CIA que fez tudo o que fez. Outra curiosidade é que sim, Marilyn Monroe tinha pessoas próximas do comunismo, ligadas ao comunismo, e naquela época estava acontecendo a Guerra Fria. Então, como ela tinha esse contato com pessoas do comunismo e com os irmãos Kennedy, a CIA achava que ela poderia fazer alguma coisa, que ela poderia falar alguma coisa, mas isso são teorias da conspiração. Só falo que é fatos, que ela conhecia pessoas ligadas ao comunismo e que ela tinha relações pessoais com os irmãos Kennedy. Ela era amiga da irmã deles e ela sempre frequentava os jantares e as festas onde os dois estavam. E pessoas próximas sim confirmam através do documentário que tem na Netflix que ela tinha relações amorosas com ambos os irmãos. Mas não estou aqui para falar sobre teorias da conspiração. Marilyn Monroe foi convidada para cantar Happy Birthday to You. É um vídeo icônico, um momento icônico do século XX. Então, isso foi pouco tempo antes de ela morrer. A dependência de Marilyn Monroe de pílulas para dormir e álcool foi documentada, mas ainda foi chocante quando a mulher de 36 anos foi encontrada morta em sua casa em Brentwood, Califórnia, no dia 5 de agosto de 1962. O atestado de óbito do legista lista a causa da morte de Marilyn como intoxicação aguda por ingestão de remédios. E após essas diversas autópsias, diversas falações sobre teorias da conspiração, que algumas eu acredito, outras eu não acredito, mas eu não tô aqui para falar sobre a minha opinião, tô aqui para falar sobre fatos. E após as autópsias, o corpo foi entregue a Joe DiMaggio, que era o ex-marido e amigo de Marilyn, onde ela foi enterrada. Durante sua carreira, Marilyn fez 30 filmes e deixou um filme chamado Something's Got to Give, inacabado. Ela era mais do que apenas uma estrela de cinema ou rainha do glamour, uma sensação global em sua vida. A popularidade de Marilyn se estendeu além do status de estrela para ícone. Hoje o nome Marilyn Monroe é sinônimo de beleza, sensualidade e efervescência. Ela continua sendo uma inspiração para todos que se esforçam para superar obstáculos pessoais para conquistar o objetivo de cada um. E é assim que eu encerro esse vídeo. Eu tô muito feliz de ter feito o vídeo sobre a Marilyn. Assistam ao documentário, é muito incrível e muito pé no chão, com fatos, com entrevistas mesmo de pessoas. É muito legal, tá na Netflix. Recomendo demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou deixar aqui minhas redes sociais. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje. Deixem seu like, que é muito importante. Se inscrevam no canal, vamos fazer esse canal crescer. E é isso, gente. Uma ótima semana e até a nossa próxima quarta efêmera.